No budismo tem uma história antiga de um monge que chega para o seu aluno e diz assim: ande reto por uma rua cheia de curvas. Isso é um koan. Você dá para uma pessoa pensar nisso e tem que apresentar para o professor. Como é que você faria isso para mim? Eu digo para você, ande reto por uma rua cheia de curvas. O que você faz? Não sabe? Pense. O que você faz? Difícil, eu vou pensar. É difícil? Nossa, o que você faz? Não sabe? Você, o que você faz, noivo? Vou ver se o noivo... Senão você não casa com ele, hein? Agora é o teste. Posso virar. O andar reto seria ser correto, andar corretamente. Então... É por aí, né? Então a gente pede para a pessoa, demonstre. Demonstre como é que você anda reto numa rua cheia de curvas. Vai, levante e demonstre para mim. Você é o noivo nosso, a noiva quer te ver. Normalmente. Como? Normalmente, porque Não, o noivo não está falando. Não quero que você fale, quero que você mostre. Vai, mostre como é que você anda. Vamos lá, ande. Aí, aqui. E a curva? O que você vai fazer na curva? Eu faria a curva. Muito bem, aprovado, pode casar. Ele entendeu? É isso. Andar reto por uma rua cheia de curvas é fazer as curvas do caminho, né? A pessoa que é muito rígida, o que ela vai dizer? Eu vou andar reto, eu tenho uma curva, ela entra na curva, né? Dá com a cabeça no muro, no poste, né? E é exatamente o oposto. A gente fala, não fique preso pelas palavras. Às vezes as palavras são armadilhas, elas nos prendem, né? Que a pessoa fala, ande reto por uma rua cheia de curvas, aí você fala para a pessoa demonstrar, ela vem andar bem retinho assim. Falei, perdeu, né? Se andar bem retinho assim, perdeu, porque a rua tem curva. Então, como é que você mostra isso para o seu professor, que você entendeu? Fazendo as curvas. É como os rios, né? Os nossos rios aqui em São Paulo, eles foram canalizados e ficaram retos, coitadinhos. Mas eles eram cheios de meandros. Bonita essa palavra, né? Os meandros do rio. Eles fazem voltinhas. E as voltinhas são boas porque fertilizam o solo à sua volta, evitam enchentes. Tem várias razões pelas quais os rios têm curvas. A natureza ela é toda muito cheia de curvas. O Rui Otaki, que é um arquiteto aqui de São Paulo, ele gosta, os prédios dele são todos meio curvos. Uma vez ele fez um projeto para mim, que seria lá na Rua São Joaquim, na Liberdade, era um prédio todo redondo, lindo, 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 lindo. Eu levei para o Japão, acharam que era medonho, não aprovaram. É porque ele está muito adiante da sua época, né? Eles queriam muito um prédio tradicional, como são os templos tradicionais. Eles não sabiam, o Rui tinha até dito para mim, leve meus livros, mostre para eles quem eu sou, porque eles não vão entender. Né? Você vai no mosteiro japonês, que o prédio tem que ser assim, com o telhadinho assim, que é uma cópia do mosteiro chinês. Na hora que ele trazia um prédio arredondado, ele falou, vocês não vão entender, eles têm que saber que eu não sou um bobo, que eu sou uma pessoa que tem experiência. Eu cheguei a essa conclusão de arquitetura depois de muitos anos. Eu não inventei isso quando eu tinha 15 anos, 20 anos de idade. Foi o processo meu de crescimento como arquiteto que eu cheguei, que as linhas curvas são as linhas da natureza. E tudo aquilo que a gente segue a natureza é melhor. Meu pai tinha uma coisa que chama ex libris. É uma coisa, você comprava um livro assim e você põe um papelzinho para dizer, esse livro é meu. Na capinha, dentro da parte do livro. E meu pai diz assim, una regia in naturum versus. Só há uma direção a seguir, a natureza. Quando nós seguimos o fluxo da natureza, nós estamos em harmonia com o universo. Quando eu vou contrário a isso, eu crio desarmonia. Então, o caminho de Buda e o caminho que se fala também no taoísmo é este. É o caminho no qual você está uno com as forças da natureza. Mas não significa que você faz o que quer, quando quer, do jeito que quer. Porque tem uma coisa que é meu desejo e outra que é a minha necessidade verdadeira. E geralmente nós confundimos essas duas coisas. Qual é a necessidade verdadeira? E qual é o meu desejo, apego ou aversão? Então, o budismo vai falar muito que um Buda está além do apego e da aversão. Nem está apegado a uma coisa. Por isso que é difícil fazer casamento. É sem apego e sem aversão.
Porque se está muito apegado, você fica limitado, né? Por exemplo, os dois estão bonitinhos, eles estão de mãos dadas. Vocês não estão vendo aí, mas os noivos estão de mãos dadas. Imagine que agora a gente fosse oferecer para eles um bolo e um chá. Mas eles não podem separar as mãos, porque eles se amam tanto que eles precisam ficar de mãos dadas o tempo todo. E aí eles vão ter uma grande dificuldade para comer o bolo e o chá. Então eles vão ficar limitados. O apego nos limita. Não é que ele seja mau, não, o apego nos impede da liberdade. Porque na hora que eu estou apegado a uma ideia, a um conceito, a uma atitude, a um posicionamento, eu me limitei. Então a gente trabalha muito isso, essa liberdade da mente, de poder olhar como se fosse a primeira vez esta realidade, para poder interpretá-la e responder a ela. Nós estamos o tempo todo fazendo isto. A nossa mente está o tempo todo olhando para a realidade, julgando, que não devíamos, mas julgamos o tempo todo, é incessante, e decidimos se é bom, se é ruim, se gosta ou não gosta, se é a seu favor ou contra. Não é verdade? Em todos os lugares que nós vamos. E é muito difícil você realmente apenas olhar para uma pessoa e ver como ela é. Sem dizer gosto, não gosto, é bonita, é feia, né? Esse ser humano existe aqui na minha frente. E eu reconheço a minha semelhança. Não igualdade. Igualdade não, isso é só a nossa Constituição que fala, né? São todos iguais perante a lei, que medo, né? Somos tão diferentes uns dos outros. Como é que eu vou tratar todos iguais? É impossível tratar todos iguais, né? Até os cachorrinhos, a minha cadelinha teve 6 filhotinhos. Cada um tinha uma qualidade diferente e um defeitinho diferente também. Vem tudo junto, né? As boas coisas e as más coisas vêm juntinhas. E eu fiquei com 2 cadelinhas aqui. Uma é de uma doçura, uma delicadeza. A outra, que é mais bonita, mais alta, é tímida. Tão bonitinha, ela ficou de timidez. Cada vez que vinha alguém aqui escolher uma cadelinha, ela se escondia. Ninguém viu a cadelinha, ninguém escolheu ela. E a gente acha que ela quis ficar. Aí é a interpretação humana, né? Era apenas tímida. O dia que eu arranjei 2 coleirinhas, vou pôr coleirinha no cachorro. Eu nunca vi alguém correr tanto e tremer tanto. Por quê? Elas nunca tiveram uma experiência de coleira antes. A mãe, o pai, a tia que moram aqui, né? Todos andam de coleira bem faceiros, ninguém se importa. Olharam para a coleirinha, começaram a tremer. Uma subiu, ficou na cama assim, escondidinha, tremendo. Eu falei, o que é isso? De onde vem isso, né? De onde vem, né? Quer dizer, como que cada um de nós responde ao mundo com algumas coisas que não são explicáveis por comportamento ou por modelos, mas que já vem. Nós já vimos com algumas coisas, né? Ontem eu vi um filme chamado Matrix. Nunca tinha visto, vocês já viram, né? E eu não tinha visto, que maravilha! Tinha uma maquininha, um bichinho assim que põe no umbigo dele. Vocês viram? Todos viram esse filme? Eu nunca tinha visto. Eu resolvi, que coisa interessante! Então vira tudo magro, a gente é alimento da maquininha, né? Que gostoso, talvez a gente seja. Talvez essa realidade que nós estamos vendo, ela não exista. E é tão interessante que algumas coisas no budismo falam isto. Que o que você chama real, será que é real? Não é? E aí alguns monges vão dizer, como você chama isto? E a pessoa vai dizer, altar. Ele diz assim, não, não é altar. Como você chama isto? Madeira. Ele diz, não é madeira. Então, o que é isto? Porque você está dando nomes. Mas antes de você dar nomes, você tem que ter a experiência direta do que é. Que nós já tivemos isso na infância. Não tinha nomes. Outra coisa maravilhosa é isso, a gente nasce e começa num estado tão rápido de aprendizado, de observação e aprendizado, tá? É 1000 por hora, né? A coisa funciona assim, de sinapses neurais, de aprendendo. E interessante, disseram isso até, né? Que se você pega uma criança, ela gosta de jogar uma colher no chão. Ela descobriu que ao jogar a colher faz barulho. E que a mãe, a avó, quem está perto, faz uma determinada face. Ele vai experimentar de novo. Ele não está fazendo um desaforo para você. Ele está experimentando o mundo. E isto faz barulho
e tem uma resposta de uma determinada face. Então ele joga, tem, e a pessoa responde, funciona, hein? Tem, funcionou, aprendi alguma coisa. Isto funciona dessa maneira. E a gente esquece o quanto o ser humano, não só no bebezinho, mas no agora, estamos aprendendo. E tudo que está entrando em nós, esse computador extraordinário está... E a gente já começa a ver algumas coisas que são repetitivas, né? Então a gente vai percebendo que determinado comportamento tem uma determinada resposta das pessoas à nossa volta. A gente pode dizer, eu não me importo com o que os outros acham de mim. Mentira! A gente se importa. A gente se importa. Tem umas pessoas que a gente acha, eles não gostam de mim, que bom, porque eles são feios e chatos, eu não quero ser como eles, né? Mas a gente sabe que eles não gostam, não aprovam a nossa aparência, né? Não aprovam algumas coisas que nós fazemos, né? Nós estamos tendo esse problema muito grave lá, a questão de Orlando, né? Do carinha que foi lá e matou um monte de gente. Quer dizer, que problema tem este ser humano? Que desvio de conduta é esta, né? Que tipo de baguncinha mental está esse ser humano? E agora os Estados Unidos decidiram que ele é gay. Imagine isso para a ISIS, para o exército. Eu acho que a maior ofensa que eles podem fazer para o Estado Islâmico é dizer que o cara que se matou em nome do Estado Islâmico era gay. E frequentador e teve casos amorosos com outros meninos lá. Agora é a maior ofensa, isso é uma provocação do mais alto nível, né? O cara vai lá dizendo, eu, em nome do Estado Islâmico, quando nós todos somos muito machos e de barba, né, que é para confirmar nossa macheza, é gay. Eles abominam gays, né? Eles matam os gays. Outro dia atiraram de um prédio, né? Tinha um menino que eles descobriram que era gay, jogaram num prédio, apareceu na televisão. Então, esses absurdos existem, né? Esses absurdos existem. Tem um programa de televisão à tarde, eu fiquei doente, fiquei 2 dias de cama, resfriada. Aí eu consigo a televisão de tarde, tem um programa de tarde de uma senhora que eu não conheço, eu não sei o nome dela, porque eu realmente nunca tinha assistido antes, e ela trazia a irmã de um menino que é gay, e a irmã dizendo que odiava gay, que ela detestava gay, mas ela deixava as crianças dela, ele era página das filhas dela. Mas ela odeia gay, não quer saber de gays, ela é homofóbica, gays não devem existir, não sei o que. Eu pensei, irmão, a página das suas filhas, que bobagem é essa? E essa senhora argumentava com ela, né? Minha filha, que ignorância, porque ela dizia assim que ser gay pegava, que nem vírus. Que transmite que nem vírus. Ela falou assim, bom, a senhora é ignorante do assunto, então precisa estudar o assunto. Há um tempo atrás, há alguns anos atrás, veio uma senhora muito elegante me procurar, que ela estava com depressão profunda e tal. E no meio das conversas, o marido dela, muito um macho brasileiro, né? Assim, né? E o filho era gay. E ele culpava a mulher, claro, ele é gay por sua causa. Você não levou ele para gostar de arte, você levava ele para... A culpa é sua, viu? E a mulher entrou numa depressão profunda, ela não saía mais da cama. E o irmão dela trouxe aqui para falar comigo. E no meio da conversa, ela só falou que tinha depressão, que o melhor amigo dela era o travesseiro, que não tinha vontade de fazer nada. Conforme fomos conversando, ela finalmente relatou a história do filho. E eu falei, só existe uma solução para a senhora. Tem que ir na parada gay. Vá na parada gay. Vá entender o que é gay. Só tem uma maneira, é seu filho. Você só vai ser capaz de se libertar quando você entender o que é isto. Enquanto você não entende, você queria que ele fosse um ser diferente do que ele é o que ele é. Você acolha esse ser no seu coração, que é isto, e defenda seus direitos de se manifestar no mundo como ele é. E não ficar na cama, deitada. Não é porque eu sou culpada, imagine. Então tem muitas coisas neste mundo. Então Buda, o ser iluminado, é aquele que, em princípio, não teria esses preconceitos, mas que tem uma acolhida do ser humano por ser seu semelhante, não seu igual. E ele não tratava todos da mesma maneira. Ele tem vários discursos diferentes para públicos diferentes, porque o momento é diferente, a absorção das pessoas é diferente. Ele diz, eu só ensino uma coisa, que é o grande caminho.
que é o caminho superior. Mas os meios expedientes que eu uso para ensinar variam. E diz que ele tinha uma capacidade muito grande de convencimento. Porque diz, as pessoas quando chegam, se você vai dar um ensinamento superior assim de cara, tem gente que não está pronto para receber. E aí entende errado. E é muito fácil uma pessoa entender errado e fazer besteira dizendo, o monge falou, o pastor falou, né? A gente tem casos de discriminações, de abusos, dizendo que foi o pastor que disse isso. O pastor não falou isso. O pastor não disse para o menino que frequenta lá a comunidade que fosse pôr fogo na casa de umbanda do vizinho dele. Ele não falou isso. Ele falou para ele, você não vai lá. Se você frequenta a minha igreja, você não frequente essa outra, que ela não é do bem. Ela não vai levar você ao bem. Nós levamos você ao bem, porque é isso que o pastor acredita. Mas ele não disse, ponha fogo na casa do vizinho. O outro foi lá e pôs fogo. E foi o pastor que mandou. Nenhum pastor que tenha um mínimo de sanidade mental vai dizer isso para um adepto do seu grupo. Ele pode dizer, não frequente, lá não é bom, mas não vai matar o povo lá, né? Agora, a interpretação de cada um é que é o problema. Então, quando o Buda ia dar ensinamentos, os ensinamentos que a gente chama superiores, que ele fala de não nascido, não morto, se ele dissesse isso para uma pessoa que está meio perturbada, a pessoa, bom, já que nada nasce, nada morre, se eu matar aquele chato ali, não quer dizer nada, porque afinal não nasceu nem morreu, né? Tchum, 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 né? Acabei com ele, mas não fiz nada, porque ninguém nasce nem morre. Que é um pouco essa ideia da Matrix. Não há nem nascimento nem morte. E um mundo de liberdade. Olha que interessante no filme, né? Não sei se vocês se lembram, a ideia toda do filme, ele tem um personagem lá que está treinando ele a ser livre. E vê que você pode o impossível. Que cada um de nós, não é ele especial, único, que cada um de nós pode se libertar das amarras que nós construímos para as nossas possibilidades. Nós nos amarramos e já só posso fazer isso, mais do que isso. Não, você pode tudo, você pode quase que voar, vamos dizer assim, né? Ele literalmente voa no filme, né? Mas nós podemos ser treinados para qualquer coisa. Nós podemos ser treinados para ser grandes lutadores, nadadores, atletas. Nós temos Jogos Olímpicos vindo aqui. A gente preparar essa juventude aí para os Jogos Olímpicos. Nossa, pessoas que nem sabiam nadar e que pode ser campeã de natação, se treinar e tiver uma boa assessoria, né? Uma boa alimentação, uma boa assessoria, um bom apoio, né? Da comunidade, né? Do governo, da comunidade, que nos falta um pouco aqui no Brasil, esse apoio ao atleta, né? Então a gente se ressente um pouco. Futebol, eles ganham fortunas, né? Todo mundo quer ser jogador de futebol, vai ficar rico, mas sofre, nossa, apanham, né? Machuca a canela, faz cirurgia no joelho, né? Vive se arrebentando, né? Não é fácil, não. Dói bastante, para achar bonito, né? Você, jogador de futebol, vou ficar rico. Vai levar cada pernada, né? Depois tem tanta bagunça lá no futebol também, né? Tanta briga interna, tem corrupção, tem tudo. É legal corrupção, né? Vocês não gostam? Acho maravilhoso, corrupção. Eu sempre acho bom, porque existe no mundo inteiro. Lembra do Hamlet dizendo que existe alguma coisa de podre no reino da Dinamarca e começa na cama da minha mãe? Ah, que delícia! Né? Então, não é uma novidade nossa, né? Nós não estamos criando isto. A gente está, de repente, está saindo, assim, abriu-se a caixa de Pandora, né? Cada hora tem um dele falando mal do outro, fala mal desse, fala mal daquele, fala mal daquele. É um carnaval, aqui a coisa tá, o circo está pegando fogo, né? Agora, tem gente que gosta do circo pegar fogo. Porque na hora que o circo pega fogo, eu paro de dar atenção a alguma outra coisa. E a gente fica pensando, qual é a coisa que nós não devemos dar atenção agora, porque nós vamos ter este carnaval de delações? O que é que está distraindo a nossa atenção? E onde é que nós, de repente, nos tornamos muito aquela pessoa do dedo em riste, que eu sei o que é certo e você errou? É tão perigoso isto. Eu acho muito perigoso. Claro que existe, claro que não tem, não estou falando que ninguém vai aprovar e dizer que bonito é corrupto, que bonitinho, né? Ele é fruto de uma sociedade.
Ele é fruto de uma comunidade, não é uma criação de uma pessoa. É um resultado de toda uma constituição social de um país, de países. É tão interessante, né? Porque a monja Zentiu, por exemplo, ela viveu na Polônia. Polônia é um país comunista, em Varsóvia. E ela esteve em Varsóvia e ela achou, bom, ela um país comunista, legal, deve ser toda igualdade. Ela disse, era uma corrupção sem fim. Ela disse assim, para você entrar no restaurante, tinha que dar propina. A propina que você dava para entrar no restaurante era salsicha. Mas você vai no restaurante, se você tem a salsicha, o que você foi fazer no restaurante? Para você conseguir uma mesa no restaurante em Varsóvia, você tinha que levar salsicha e dar para o maître, pro homem que te abria a porta. Tinha filas para comprar pão, filas para isto, fila para aquilo. Tudo quem tinha salsichinha ia passando na frente. Quer dizer, coisas assim que a gente fala, não é um sistema político, econômico que faz a diferença, né? A razão pela qual me tornei monja foi ao perceber isto, que não é um sistema político, econômico que vai mudar o mundo, mas é cada um de nós. É cada um de nós acordar, despertar, abrir esse olhar Buda. Esse olhar de liberdade. Tenho liberdade de ver a realidade como ela é e de me manifestar de acordo com aquilo que eu vejo. E se eu estiver errada, mudo de opinião com a maior facilidade. Se perceber, me enganei, ok, me enganei, que interessante. Vou ficar mais esperta da próxima vez. E isso é importante. Não é que a gente possa dizer o que você pensa. Vocês, por exemplo, estão vendo a sala de um determinado ângulo. Eu estou vendo de outro ângulo. Nós podemos começar a brigar aqui. Vocês vão dizer, não, na minha frente tem uma monja sentada numa cadeira e tem um altar atrás. Eu falei, não, senhora. Tem várias pessoas sentadas no chão, tem algumas sentadas na cadeira e não tem altar nenhum na minha frente. As brigas são isso. Geralmente são pontos de vista de ângulos diferentes. Mas se nós podemos juntar os nossos ângulos, veja que interessante, se vocês dizem, não, atrás da senhora tem um altar. E eu vou dizer, pois é, e atrás de vocês tem uma parede com 2 candelabros, duas lâmpadas. Vocês falaram, puxa, eu nem percebi que tinham as lâmpadas ali. Eu nem percebi que atrás do altar talvez tenha alguma coisa que eu não esteja vendo que vocês podem me dizer. Isso vai enriquecer o nosso diálogo, que não é debate. Essa é a diferença de um mundo onde a gente vai poder dialogar uns com os outros, de pontos de vista diferentes, até opostos, mas que podem se completar e não se degladiar. Isto é olhar Buda. Então, dizia que Buda tem um olhar de 360 graus. Que ele era capaz de ver a realidade como se fosse 360 graus. Ele não via parcialmente, ele não era limitado na sua visão. E veja bem, quando ele se torna Buda, a mãe adotiva dele, a mãe dele morreu uma semana depois que ele nasceu. A mãe adotiva dele foi atrás dele que queria ser monja. E ele dizia, mulher não pode. Índia, se hoje na Índia continuam estuprando mulheres no nível que eles fazem, aqui de vez em quando aparece uns, né? Porque ainda é meio raro aqui. Lá não era raro, lá continua sendo muito comum. Meninas estrangeiras que vão lá tão bonitinhas, né? Com as mochilinhas nas costas. São algumas das vítimas, né? Mas, enfim, vocês imaginem a Índia 2.600 anos atrás, que a mulher era para ser tocada com a mão esquerda porque ela é impura. A mão direita é a mão pura. A mão esquerda é a mão impura. Quer dizer, outra bobagem, né? Quem é canhoto, né? Não, minha mão pura é esta. Mas era a mão que se usava para se limpar no banheiro. Então, a mão esquerda para usar no banheiro, para pegar lixo, para pegar coisa, e as coisas boas. Então, você nunca dá um presente para alguém, se vocês forem para a Índia encontrar um indiano. Dia 21 vai ser o Dia Internacional do Yoga. Lá no Ibirapuera vai ter um professor indiano que vem dar aula aí, de yoga. Eu não vou, mas vocês podem ir. É legal, é das 10 da manhã, acho que é ao meio-dia, vai ser bem interessante. Mas se você vai dar um presente para o indiano, tem que ser com a mão direita. Se der com a esquerda, ele vai achar que você está fazendo um desaforo, né? Então, num país onde as mulheres eram tocadas com a mão esquerda, porque elas eram impuras, sangravam, né? É esquisito, tem filho, sangra, é suja. Então, ele, quando aceita ela quer pede para ser monja, ele diz, não pode, porque é mulher.
Mas ela não desiste também, ela não era uma qualquer, não disse não, tá bom. Eu, às vezes tenho secretárias minhas que são assim, eu falei, você liga para tal pessoa e fala tal coisa. Aí eu volto e digo, você ligou? Eu liguei, mas não estava. Eu falei, você ligou de novo? Não. Eu liguei uma vez, não consegui falar, ficou por isso mesmo. Mas para Japati não era assim. Ela falou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 15 vezes, 100 vezes. Ela não desistiu, eu quero ser monja. Eu quero ser monja. E ele dizia, não, eu quero, não, quero, não. Ela não desistiu. Um determinado dia, ele foi fazer uma palestra. E ela estava na porta, dizem que com 500 mulheres. E ele entra para fazer a palestra e ela pergunta para ele fala, não, e entra. E o Ananda, que é o primo dele, que é assessor dele, está sempre ao lado dele, diz assim, eu vou interceder pela senhora hoje. Eu vou interceder, pode deixar. Aí Buda faz uma palestra e diz assim, todos nesta sala têm as mesmas condições que eu tenho de acessar a mente iluminada. Eu não sou privilegiado, ele dizia. Todos vocês, se houver prática, há realização. Você é aquilo que você pratica. Se você quer ter a mente aberta, abra sua mente. Comece a ter uma visão mais ampla da realidade, não se limite. E aí o Ananda falou assim, mestre, posso fazer uma pergunta? Eu disse, pode, Ananda. As mulheres também, mestre. Ele disse, claro, as mulheres também. Ele tinha discípulas leigas. Algumas bem conhecidas, famosas. Uma que era uma cortesã, essa daí era o máximo da sabedoria. Era uma beleza, dava aula para todo mundo. Era uma beleza de cabeça, brilhante. Tinha acessado essa visão ampla da realidade, né? Mas exatamente ele falou, não, as mulheres também. E aí ele perguntou, por que o senhor não ordena Mahaprajapati? Ele se dá conta de que ele era fruto da discriminação da sua época. Isto é a diferença de um ser iluminado. Ele percebe. Na hora que aponta, fala, puxa, é mesmo. Ele não diz, sempre foi assim, não tem jeito, não vai mudar. Vai mudar, muda. As coisas podem mudar. E ele ordena Mahaprajapati. Ele faz 8 regras especiais que tem que obedecer aos monges, que isso, que aquilo, mas ele ordena. E as 2 sangas crescem juntos, a sanga masculina e a feminina. A feminina sempre protegida pela masculina. Não protegida porque são burras e ignorantes, para não serem atacadas pelos homens. Como muitas vezes mosteiros, né, aconteceu várias vezes na África, né? Abuso de freiras, etc. E até idosas, né? Então, a questão é essa, a sanga feminina sempre tendo a sua comunidade próxima da sanga masculina e de 15 em 15 dias se encontrando para fazer arrependimento. O arrependimento era feito junto, grandes celebrações feitas juntas. Então, o olhar iluminado é o que a gente vai chamar de Buda. Mas ninguém diz eu sou Buda. A gente fala, se alguém disser eu sou Buda, você diz lave a boca com sabão. Embora tenha acessado a um nível de visão mais ampla da realidade, se você achar que os outros não têm essa visão, você acabou de sair do estado Buda. Porque o estado Buda é reconhecer que todos os seres são igualmente sagrados. Todos os seres são a natureza Buda manifesta. Todos, sem exceção. Não tem ninguém fora. Um lugar que não tem fora. A gente está sempre dividindo, né? Dentro e fora. Os meus amigos, os que são de fora, os que praticam como eu pratico, os que não praticam como eu pratico. De repente, a visão Buda, a visão iluminada, é você romper essa barreira. E perceber que todos os seres, isso inclui desde a partícula de cimento que tem na fundação dessa casa, até o inseto que agora está voando em volta da luz. Tudo é a natureza Buda manifesta. Não há nada que não seja essa natureza Buda manifesta, incluindo todos nós e todos os nossos pensamentos, ações e atitudes bonitas e feias. Aí complica, né? Porque a gente acha que é uma coisa que tem que ser certinha, bonitinha, que não vai fazer mal para ninguém, que não ofende ninguém. E a gente vai dizer, não, tudo é a natureza Buda manifesta. Mas quando você percebe isto, você percebe outra coisa, que é a lei da causalidade, do karma, causa, efeito e condição. Então você começa a perceber que você pode criar causas e condições que são benéficas,
que vão produzir resultados agradáveis para o maior número de seres, e aí inclui você. Como você pode produzir causas e condições que não sejam tão agradáveis e que vão prejudicar, que vai trazer sofrimento para você, para a sua família, para os seus descendentes, para os seus amigos. Não é verdade? Então você vai procurar criar causas e condições benéficas. E aí que vem a ética, que se opõe ao cor rupto, que é o cor íntegro. O cor é coração, a essência. Ruptus é partido, rompido. Quando está íntegro, quando está inteirinho. O inteirinho cabe tudo, cabem todos. Não é impunidade. Eu percebo que o ladrão é ladrão. O ladrão tem que aprender a não ser ladrão. Nós vamos tentar ensinar para ele que não é bom ser ladrão. O melhor era ensinar ele que meditasse um pouco, né? Vai meditar, filho. Vai ficar na celinha lá meditando. Não tem livro, não tem televisão, não tem rádio, não tem nada. Sentadinho olhando para a parede. E com as perninhas cruzadas. No Japão, a tortura é assim, vocês sabiam? Tem uma tortura que é maravilhosa, eu não devia ensinar. A tortura do Japão, essa é boa, hein? Põe de joelhinho, só de joelho, não precisa ter milho, nada. Sentadinho nas perninhas de joelho. Fica 1 hora. A perna dorme, acorda, dói que arrebenta. Senta, fica. Não deixa marca, não tem nada. Confessa qualquer coisa. De joelhinho. Sim. Isso é o que fazem no Japão, de verdade. O detento, né, que não se comportar da maneira que deve ser comportada, é colocado sentado em seiza, que a gente chama, né? Não é com a perninha assim, essa é fácil, é assim, em cima do joelhinho. E tem que ficar. Então, a coisa é séria. Agora, outra coisa interessante, lá nas casas de detenção do Japão, é que todos trabalham e ganham dinheiro pelo seu trabalho. E todos andam com a roupa muito bonitinha, passadinha a ferro, bem arrumadinhos, os sapatinhos brilhantes, mesmo quem não é evangélico. Porque aqui os evangélicos andam assim nas cadeias, né? Quem não é evangélico anda todo de qualquer jeito. Não, todos andam bonitinhos. Todos trabalham para ganhar seu dinheirinho, para comprar pasta de dente, que não é dada. Escova de dente, pasta de dente, perfume para barba, o barbeador, enfim, né? É interessante, né? Às vezes a gente precisa olhar um pouco. Agora é um país que tem pena de morte, que é uma coisa que eu também não concordo, né? De vez em quando eles matam uns, assim. Alguns a gente até concorda, mas... a gente até alega que bom que aquele foi. Teve não sei se vocês lembram, tinha um homem que ele fez um grupo que chamava Aum Shinrikyo. Aum quer dizer Om. A-U-Um. Do yoga, né? Que é o som universal. Este moço, ele tinha uma deficiência visual e ele foi para a Índia aprender a ser massagista. A maioria das pessoas que tem certa deficiência visual, no Japão principalmente, eles se tornam massagistas, porque desenvolve, sem a visão, os outros aspectos do sentido se desenvolvem. E ele foi aprender a ser massagista na Índia e voltou muito entusiasmado, dizendo que ele levitava e que ele tinha poderes sobrenaturais, que ele desenvolveu poderes sobrenaturais com o mestre. E ele começou a ter muitos adeptos. Ele, para aparecer na sala, ele vinha assim, voando num equipamento, que é como se ele viesse vindo do céu, e ele pairava meio assim em cima das pessoas para fazer as palestras e tudo. E muitos jovens foram se aproximando. E ele recrutou pessoas das melhores universidades. Era muito inteligente ele, né? Vamos pegar aquele aluno da melhor universidade que está insatisfeito com o meio de trabalho. Imagine o cara que é primeiro aluno da classe de bioquímica, né? E ele vai trabalhar numa empresa de bioquímica, né? Só que quem assina as descobertas dele é o dono da estação, não é ele. O nome dele não aparece, ele quer fazer uma determinada pesquisa, não deixam, porque ele tem que fazer a pesquisa que a empresa, a indústria farmacêutica lá quer que ele faça. Esse carinha lá convocava ele, vem trabalhar comigo.
você vai poder pesquisar o que você quiser. E a pessoa acabava seduzida. Puxa, eu vou desenvolver, eu era o mais inteligente da turma, fui o primeiro aluno a minha vida inteira, estou preso numa instituição que não me deixa desenvolver minhas capacidades e foi para lá. Então ele pegou gente muito inteligente em várias áreas diferentes, né? De designer, de comunicações e de química. Ou de química. Inventou um gás venenoso que chama sarin. Aí ele inventou esse gás. E o outro que já descia lá de cima e que já vendia água do banho. Vocês querem comprar água do meu banho? Não, né? Que nojo, né? Beber água do banho da monja. Pois ele vendia água do banho, as pessoas bebiam. Ele começou a vender um capacetezinho que as pessoas compravam, custava 100 mil ienes, $1.000, né? Um capacetezinho assim, onde podia entrar nas mesmas ondas mentais do mestre. Quer vender na porta? Um capacete para vender. Não, o que é interessante é que muita gente se afiliou. O que nos surpreende, a gente está rindo aqui agora, né? Mas muitas pessoas se afiliaram. Ele tinha muitos e muitos adeptos. Ele tinha um processo de inserção dentro dessa comunidade que as pessoas ficavam alguns dias, tinha que se separar da família, tinha que ficar lá sozinho, ficava em meditação, fazendo o Om do yoga. Então, quem via isso falava, não, uma coisa boa, né? Eu vou me libertar das minhas ideias de família, disto e aquilo, para encontrar o meu eu verdadeiro. A proposta era esta. Só que nesse processo, as pessoas, tinham uns advogados lá que ele não gostava, que não concordavam com ele mandou matar. E aí ele achou que quem não participava do grupo dele não prestava. E que ele precisava mostrar ao povo japonês que o grupo dele era bom. E começou a jogar esse gás mortal nos metrôs, matou muita gente. E aí, quando ele foi preso, ele foi condenado à morte. E aí as pessoas até se alegraram um pouco, aí morreu, né? Então, ele não tinha muita recuperação, né? Porque o processo mental dele teve um desvio tal que às vezes não tem retorno, né? E ele se achava um santo. Também tivemos monges budistas nos Estados Unidos. Teve um caso de um monge de uma outra tradição, que é a nossa, muito famoso, que ele se tornou soro positivo, mas ele dizia que como ele era santo, ele não passava isso para ninguém, então contaminou um monte de gente. Então, o poder, é isso que eu quero dizer, mexe com a cabeça das pessoas, né? E acaba distorcendo a realidade e não vê mais o que está acontecendo, né? Então, quando a gente se surpreende com as notícias na televisão de tantas pessoas que são importantes, que estão bem de vida, né? Teriam bem suficiente, então ganharam 1 milhão, 1 bilhão, eu nem sei que dinheiro é esse, eu nem sei contar esse dinheiro, né? Na Argentina, não tinha um na Argentina agora que estava enterrando os dólares? Não é no Brasil, na Argentina não tinha um. Vocês viram esses dias? Acho que foi na Argentina, né? Na Argentina tinha um monte de dólares, não sei quantos dólares, que ele estava enterrando no mosteiro, num convento, no cemitério do convento. Ele foi enterrado, o dinheiro foi pego. Quer dizer, a loucura é toda parte. E a gente fala, despertar para a mente Buda, despertar para essa mente iluminada, é perceber que cada um de nós pode ser enganado. Pela própria mente, não é pelo outro, pela sua própria mente. E é por isso que precisa conhecer em profundidade e ter bons amigos, a gente fala, pessoas que você tenha como referência, porque quando você vê que você está desviando do lado, essa pessoa vem dizer assim, cuidado, não é por aí. Uma vez, há uns tempos atrás, quando eu trabalhei durante 6 anos num templo na Liberdade. Foi muito gostoso, a gente fazia faxina nas ruas da Liberdade, nos bueiros e tudo. A maçonaria, que lá tem várias casas maçônicas, estava envolvida, todos os comerciantes da religião, todos os grupos religiosos do bairro estavam envolvidos, assim, lá limpava o bairro. Foi uma farra aquilo, foi muito bom. E depois eu saí de lá. Por que eu estava contando a Liberdade, hein? Libertas, qual será também? Hã? Bons amigos. Bons amigos. Então, a gente tem que ter relacionamentos de pessoas que são referenciais para nós.
Então, nesta época que eu estava saindo de lá, tinha um novo grupo budista que chegou do Japão e começaram a me chamar. Venha para cá, monja. Não, a senhora saiu daí, vem, muda de religião. É meio budista aqui, mas não é bem budista. A gente está criando um novo grupo, o grupo de Maitreya, do Buda do Futuro. Nós estamos uma nova ordem. Venha para cá, venha para cá, venha para cá. Eu fui lá, comi sushi com eles. Era sushi vegetariano, uma delícia. E aí me fizeram uma iniciação, e aí chegou um homem que veio de Nagoya, um japonês que era o responsável por essa ordem, para me convencer que eu deixasse a minha ordem e entrasse para a ordem deles, e que eu ia trabalhar no Rio Grande do Sul. Eu falei, não, muito obrigada. Eu não vou mudar de ordem. E nessa época, eu me encontrei com o professor Ricardo Mário Gonçalves, que é um dos primeiros, uns pioneiros, monge budista aqui no Brasil, né? Hoje está com mais de 80 anos. Eu me encontrei com ele e contei essa história. Ele disse assim, cuidado com o cantar das sereias. Foi só o que ele falou. Suficiente, né? Não precisa falar mais, não foi discursando. Cuidado com o cantar das sereias. Isso são bons amigos. Né? Você conversa e fala assim, cuidado, não é bem por aí. Aí você fala, tem razão, não vou lá. Né? E falei para eles, a menina, coitada, ela me tratava tão bem, ela até ficou magoada, porque ela estava contando para o homem que veio do Japão, que era o superior dela, que ela tinha arranjado uma monja que ia entrar na ordem, que ia desistir da ordem dela para entrar na ordem deles. Eu nunca pensei em entrar na ordem deles. Eu acho que nós podemos ser amigos, nós podemos nos conhecer, mas isso não significa que eu vou mudar de ordem. Mesmo que às vezes eu encontro algumas dificuldades de relacionamentos políticos dentro da minha instituição, eu prezo muito a minha instituição. E eu nunca trocaria por nenhuma outra, porque afinal é uns pelos outros. Eu me mantenho naquela que eu tenho afinidade, né? E o mais importante é que você, estando nesse lugar, você pode fazer pequenas mudanças. Talvez não grandes coisas, né? Mas você pode fazer pequenas mudanças, até no olhar desta nossa sede do Japão, olhar para o grupo do exterior, que para eles nunca foi muito importante, né? Mas a gente mostrar, tem um caminho bonito que está sendo aberto, né? Então vamos dar atenção a isto também. Então isso é o olhar Buda, só falei de Buda. O segundo é o Dharma. Dharma significa a lei verdadeira. Não é a lei que nós humanos criamos, é a lei que rege a vida e a morte em tudo que existe. Então esse é o Dharma. E o terceiro é a Sangha, que é a comunidade. Eu tenho duas monjinhas lá dizendo para mim, acabou, acabou, acabou. Mas eu só vou contar. E os noivinhos vão estudar. Buda, Dharma e Sangha. Porque vocês vão ter que repetir isso depois de mim. E não pode repetir sem entender. E se tiverem dúvidas, quando vierem domingo, se puderem vir um pouquinho antes, a gente conversa e tenta resolver dúvidas. Se tiverem grandes dúvidas, não podem casar no budismo. Se te achar budismo é esquisito, não sei o que estão falando, eu não vou dizer isso. Eu não falo isso. Eu não vou me comprometer com essa coisa Buda, Dharma, Sangha. Que nome esquisito, eu, hein? Mas ele precisa saber o que é. Agradeço a presença de vocês. Espero que nós possamos viver de uma maneira harmoniosa, respeitosa e desenvolvendo esse olhar Buda para a realidade, para a nossa vida, perceber que não há nada fixo, nada permanente, e que até o impossível é possível quando a gente abre os portais e aumenta a nossa capacidade de percepção. Não ficar muito limitado, né? Temos direcionamentos, temos posicionamentos, temos preceitos, temos uma vida ética muito exigente, muito rigorosa, mas ela perde todo o seu rigor quando você adentra o que a gente chama o caminho. Então não há esforço. Ao sagrado. Por isso que fala do sacrifício, o sagrado ofício de viver. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos e todas nos tornar o caminho iluminado. Nossa, tinha um tigre no céu. Um tigre no céu.
Bonita. Muito obrigada pela sua presença. Quem não veio aqui antes, quiser aprender práticas meditativas, tem sábados às 18 horas e domingos às 11 da manhã. Este sábado, excepcionalmente, nós vamos ter um dia todo de meditação, então não vai ter a meditação das 6 da tarde, mas domingo às 11 da manhã são bem-vindos. E podem meditar em casa, podem meditar caminhando, aproveitar. É respiração consciente, a chave dessa história toda. Respire e vai, que o mundo se abre. Obrigada.